Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 9, 1 ao 41. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse-lhe Jesus: Tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho bem longo, vocês percebem que eu ainda tive que suprimir um pedaço dele, mas é uma dinâmica muito bonita e muito pedagógica para todos nós. Jesus encontra um cego de nascença, percebe? É um problema ali provavelmente bem difícil, e Jesus o cura dentro de um processo dinâmico também. Faz um lodo, faz com a sua saliva e manda que ele vá até um determinado lugar, né, até a piscina, e se lave. E aí ele começa a ver. Depois, o segundo ponto, algumas pessoas têm dúvidas se é ele mesmo, se aconteceu o milagre mesmo, se é aquela mesma pessoa que era cega ou não. Mas alguns confirmam que é ele mesmo. Aí então, né, ele indo aos fariseus, como Jesus orientou, perguntam para ele o que ele acha da pessoa que fez isso. E ele falou que era um profeta. No desenrolar ali tem uma discussão, inclusive dentro do testemunho dele, né, ao final os doutores da lei, os mestres da lei, praticamente xingam, né, o ex-cego, dizendo: você era pecador até ontem, era cego até ontem, agora quer nos ensinar. Na realidade, ele não está ensinando, ele está dando testemunho daquilo que ele já crê antes de reencontrar Jesus. E aí depois, então, ele provavelmente sai da sinagoga, reencontra Jesus, e aí Jesus pede para ele a respeito da sua fé, a respeito daquilo que ele crê. E ele ainda, por não compreender totalmente, ele pergunta a Jesus: mas em quem eu devo crer? E aí Jesus fala: creia em mim. Eu sou enviado, eu sou o Messias, eu sou aquele que você deve crer. E aí ele se prostra, aceita então o convite, a convocação, a provocação de Jesus e professa a sua fé. Para dizer para nós que a fé depende então desse encontro vivo, desse encontro digamos assim, pessoal com Jesus. Se nós não encontrarmos a pessoa de Jesus, que continua vivo e eterno, porque Ele é o Senhor, Ele se encarnou, mas Ele continua em Deus, Ele continua presente, conforme as suas palavras e a sua promessa, se nós não fizermos esse encontro com Ele através do Evangelho, através das várias circunstâncias que Ele se faz presente em nossa vida, em nossa realidade, é difícil nós professarmos a fé genuína conforme Ele mesmo deixou. Então tenhamos isso presente, né? Essa dinâmica com esse cego. Muitas vezes os nossos olhos também estão turvos, também não enxergamos a realidade,
Também não compreendemos como Deus caminha conosco, como esse Jesus que não é só histórico, que não é só passado, mas é presente e futuro, que é eterno. Não entendemos como Ele caminha conosco, mas Ele está presente no meio de nós, Ele está conosco. Então, que nossos olhos possam se abrir com a graça, com a luz do Espírito Santo, que nós possamos ver o Evangelho que é vivo, que age no nosso meio e acolher esse Jesus na nossa vida como único Senhor e Salvador, que Ele de fato é. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia e todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.